Nós vamos olhar para um texto da Bíblia Sagrada, mas antes de ler, fazer a leitura do texto, eu quero fazer uma pergunta. Qual ou quais tem sido a tua prioridade, a prioridade da tua vida neste momento? Qual tem sido a tua prioridade? Se é mais que uma, quais tem sido a tua prioridade? Obrigado. Não precisa responder para mim, mas traga aí na sua memória, traga para a superfície da sua memória. Não vai ser tão difícil, porque se é prioridade é uma coisa que você tem pensado bastante nela, não é? Nos últimos dias. Mas eu vou te convidar a abrir a Bíblia agora, lá no livro do profeta Ageu. Ageu. É bem fácil de achar. Vai no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, volta aí umas 10 folhas, você vai achar Ageu. Esse é mais um daqueles livros que a gente até esquece que tem na Bíblia, né? Livro do profeta Ageu. Estou vendo algumas pessoas sem Bíblia. Seria muito bom que alguém da igreja sentasse ao lado dessas pessoas com a Bíblia aberta, para que ele possa acompanhar. Dê uma olhadinha aí próximo de você, quem está sem Bíblia. Ageu, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Revesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então
ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês, segundo ano do rei Dario. Palavra do Senhor, palavra de Deus. Algumas vezes o texto repetiu: assim diz o Senhor. Qual ou quais têm sido a sua prioridade, as tuas prioridades neste tempo da sua vida? Nós vamos, com base nesse texto, olhar o que a Bíblia nos ensina sobre prioridades. E sobre os seguintes aspectos: vamos pensar em prioridades humanas e prioridades divinas. O que são, quais são algumas dessas prioridades? Prioridades humanas e prioridades divinas. Ageu, este profeta, foi um dos profetas que falou, que levou a palavra do Senhor, foi convocado por Deus para levar a sua palavra aos exilados, depois que retornaram da Babilônia para a Palestina. Na história do povo de Deus, na Bíblia, houve um período que, porque o povo deixou de ser fiel ao Senhor, a nação acabou sendo levado, foram deportados para uma terra estranha, Babilônia. Quando Ageu foi chamado por Deus para falar a esse povo, eles já tinham começado a voltar, depois de muito tempo na Babilônia, grande parte já havia voltado para a Palestina, a região da Palestina, a terra deles. Isto aconteceu, Ageu profetizou, falou ao povo aproximadamente 520 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, acontecimentos lá de mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus. Algumas particularidades, alguns aspectos que caracterizam o livro do profeta Ageu. Ele é o segundo livro menor, o segundo menor livro da Bíblia. Ele tem ao total apenas 38 versículos. Obadias, um outro profeta, sobre o qual há pouco tempo preguei aqui, é o livro menor da Bíblia. A frase "assim diz o Senhor" e suas variações ocorre 29 vezes aproximadamente, e sempre ressaltando a urgência da mensagem a ser pregado àquele povo, ser anunciado àquele povo que estava voltando do cativeiro babilônico. A profecia de Ageu contém uma das mais fortes, das mais diretas e objetivas
profecias do Antigo Testamento, principalmente a respeito do que a Bíblia chama de o dia da visitação de Deus. O dia da visitação futura de Deus. Esse termo visitação se refere ao dia que o Senhor Deus colocará o povo, cada um do ser humano, na sua presença. Todos nós estaremos lá e nós daremos contas, faremos ajustes de contas com o Senhor. Todo ser humano um dia chegará diante do Senhor Deus para este ajuste de contas. O pano de fundo histórico da pregação do profeta Ageu é uma exortação para lembrar das consequências da desobediência que foi a causa do povo ter sido levado como escravo para a Babilônia. Falando e mostrando aos que agora já começavam a voltar, falando sobre, exortando-os que eles deveriam começar logo uma obra que Deus já havia mandado fazer há algum tempo, e até então ninguém havia se mexido. Estamos falando da construção do templo, que depois ficou conhecido como o Templo de Salomão, o verdadeiro. Aquele templo já tinha sido destruído e precisava agora retomar a reconstrução do templo. Para isso, Deus moveu o coração do rei que mantinha o povo de Judá cativeiro, preso lá, para que eles voltassem para reconstruir o templo. E o Senhor colocou isto como prioridade para o povo. Olha, vocês vão voltar, eu vou permitir que vocês voltem da escravidão, do cativeiro babilônico, mas vocês têm como prioridade a reconstrução do templo. Acontece que o povo, assim que voltou, eles começaram a pensar e a agir não em favor da prioridade que Deus havia apresentado para eles, mas eles colocaram no coração as suas próprias prioridades. Então a prioridade deles não foi obedecer, não era a obedecer a Deus, era fazer aquilo que eles achavam que eles tinham necessidade e não a prioridade de Deus. Passaram a dar prioridades àquilo que eles entendiam ser a sua real necessidade. Então, ao invés de se preocuparem com a reconstrução do templo, eles deram prioridade à construção das suas próprias casas. Do verso 1 ao verso 4 do texto, que você deve estar com a Bíblia aberta ainda aí, fica muito claro isso. No verso 2 ele diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles começaram então a se justificar: não, nós vamos cuidar da nossa própria vida, vamos construir a nossa casa, porque a reconstrução do templo pode esperar, a casa de Deus pode esperar, obedecer a Deus pode esperar. Não tenho tempo de ser obediente a Deus agora, porque nós precisamos ir cuidar das nossas coisas. Eles inverteram a prioridade.
não se importaram com a casa de Deus e diziam: não veio ainda o tempo. Não é tempo, isso aí pode esperar. Por isso Deus fala através de Ageu, nos versos 3 e 4. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, a casa de Deus, o templo, há de ficar deserta. O templo estava em ruínas, tinha sido destruído. O templo no Velho Testamento representava a presença material de Deus ali. Toda a cerimônia feita no templo, e em especial quando o sumo sacerdote entrava naquela parte reservada, o chamado Santo dos Santos, o entendimento era que Deus estava presente ali. Lembram que eu falei no início que isto aconteceu mais de 500 anos antes de Jesus? O povo começou a se preocupar com as suas próprias coisas. Todo mundo precisa de casa. Realmente, todo mundo precisa de casa. Mas prestaram atenção num detalhe aí, que eles esqueceram que eles foram chamados, enviados para reconstruir o templo, e eles começaram a construir a sua casa. Que tipo de casa? Está escrito aí? Eles construíram para si casas o quê? Pode falar alto, por favor? Também tem traduções diferentes, né? As vossas casas, na minha tradução aqui, diz assim: estucadas. É que hoje também quase não se usa mais estuque, né? Estuque era o forro abaixo do telhado, não forro. Hoje nós temos tanto tipo de forros modernos aí, não é? Mas naquele tempo as casas eram precárias, as construções eram precárias. Quando era calor era muito calor, quando era frio era muito frio, e só quem tinha algum dinheirinho a mais conseguia colocar um estuque para a casa ficar mais bonita, aquele acabamento, forro de gesso dos nossos dias, né? Forro de lã de vidro, lã de rocha. Nossos dias tem tudo isso. Então, eles não só estavam preocupados em ter um abrigo, eles começaram a construir casas com itens que naquele tempo eram considerados itens de luxo. Era para poucos. Precisava mais dinheiro. Começaram a fazer para si então casas muito além daquilo do que eles realmente tinham necessidade. O problema não é esse, o problema é que para fazer isso eles deixaram de fazer o que Deus havia mandado que eles fizessem. E o Senhor Deus diz: olha, você está aí construindo sua casa com tanto luxo, e a minha casa está lá deserta, está lá destruída, está lá em ruínas. E eu te trouxe, te libertei, te trouxe da escravidão, do exílio babilônico, para que vocês viessem aqui, não construir casas para vocês, mas para reconstruir a minha casa. Por isso no verso 5 ele ordena assim: olha, aplicai os vossos corações, isto é, dediquem-se com prioridade, com determinação a fazer o que eu tenho mandado. Esse aplicai os vossos corações é mais ou menos Deus falando assim: ei, desperta aí, acorda, não foi para isso que você veio aqui. Eu te trouxe de lá para você obedecer, para você fazer aquilo que eu te mandei fazer. Pois o povo estava preocupado apenas com suas próprias coisas.
correndo atrás da sua própria vida. Sabe aquele termo dos nossos dias? E aí, como é que está a sua vida? Estou na correria. Estou na correria. E tem gente que fica de correria em correria todo dia. E tem crente vivendo na correria, nunca alcança. Vai estar sempre na correria. E essa correria quase sempre não é fazendo alguma coisa que Deus mandou você fazer, que Deus mandou fazer. Aquele povo lá estava na correria. Eles tinham compromissos, eles tinham preocupações, eles queriam ter casas bonitas. Nenhum problema em ter que eles tivessem uma boa casa. O problema é que eles estavam focando nisso, buscando isso, correndo atrás disso, em detrimento de fazer aquilo que Deus havia ordenado que fizesse. Aí, através do profeta, o Senhor Deus mostra o seguinte: olha, quando se prioriza o que é humano, perde-se bênçãos divinas. Vamos ler comigo? Vamos lá? Quando se prioriza o que é humano, perde-se bênçãos divinas. Quando perdemos de foco, tiramos do foco, tiramos como o alvo da nossa vida, fazer aquilo que Deus coloca para nós como prioridade, aquilo que realmente devemos dar prioridade, e buscamos as nossas próprias prioridades, a Bíblia nos mostra que perdemos a oportunidade de receber e de reconhecer bênçãos de Deus. Versículo 6 do texto que lemos diz assim: olha, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, revesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saquitel, numa bolsa furada. A expressão que se usa, né? Pôr dinheiro em saco furado. Trabalha, 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 guarda o dinheiro no saco furado. Quando vai lá procurar o dinheiro para fazer alguma coisa, cadê o dinheiro? Psst. A gente nem sabe direito onde foi, né? Mas olha, perceberam aqui que o povo não era, de uma maneira geral, não era um povo vagabundo. Eles trabalhavam. E trabalhavam muito. O próprio Senhor diz assim: olha, vocês trabalham, vocês semeiam muito, porém vocês recolhem muito pouco. O trabalho de vocês é em vão. A força, o esforço que vocês fazem, todo o desgaste que vocês têm trabalhando, você não vê retorno. Comeis, não faltava comida, comiam, mas não se fartavam. Bebeis, mas nunca se saciam a sede. Roupas vocês têm também, mas a roupa que vocês têm, quando chega no frio, ela não aquece, não resolve nada. E o que recebe salário, o salário some, voa, não dá para fazer nada. Quando se inverte a prioridade, quando nós colocamos as nossas coisas com prioridade acima das coisas de Deus, acima das coisas que Deus manda, de como devemos viver, de como devemos fazer, como devemos gastar nosso dinheiro, aquele dinheiro que Ele deixa para a gente, como eu falei há pouco, é seu, é meu, temos toda a liberdade de usá-lo.
Mas por maior que fosse a renda, era mesmo que colocarem um saco furado. Sabe por quê? Porque dinheiro sem a bênção de Deus não resolve problema. Aliás, só cria mais problema. Emprego sem a bênção de Deus só traz problema, só traz desgaste. Trabalha, se mata de trabalhar e não tem resultado. Compra o que acha que precisa, e está sempre precisando, sempre descontente, não se realiza. Quem assim faz torna-se insaciável, torna-se uma pessoa insatisfeita, materialista, consumista. Não consegue satisfazer-se com nada. Não importa quanto dinheiro ganha. Cada vez deseja mais. Depois de cada conquista, de algo que almejou, quando conquista aquilo, já não lhe satisfaz e sai em busca de outro. Não percebe quantas bênçãos de Deus está perdendo, porque inverteu a prioridade. É assim nos nossos dias, irmãos. Vivemos no século 21, com tanta facilidade, e quanto mais facilidade se tem, quanto mais acesso se tem à informação, mais a gente quer. Pare para pensar um pouco. Procure investigar quanto é que custa 30 segundos de um comercial de televisão nas principais emissoras. 30 segundos, um dia só, uma vez só, para colocar 30 segundos de comercial numa grande rede de televisão. Se você não sabe, tem a impressão que você vai se escandalizar ao ver a quantidade de dinheiro que custa isso. Mas sabe por que eles investem lá? Sabe por que eles investem lá? Porque eles sabem que se repetir toda hora, as pessoas, elas se convencem que elas precisam daquilo. Elas precisam daquilo. A cada produto novo, precisa ser aquele. Trabalha, o dinheiro não rende. Trabalha, a família está em dificuldade. Entre outras coisas, porque gasta mal, gasta errado, porque a prioridade está invertida. Perde a bênção de Deus. Tivemos oportunidade de conviver durante muito tempo com com famílias dos mais diferentes níveis de rendimento na igreja. E o que mais chamava a atenção era de pessoas, trabalhadores tão simples, humildes, que vivia de uma maneira modesta, de uma maneira humilde, vivem ainda até hoje, mas com alegria. O básico tem na casa, os filhos bem atendidos, tudo mais. Em compensação, outros que ganham muito mais, viviam enrolado com dívidas. Inverteram a prioridade. Quando se prioriza o que é humano, perde-se bênçãos de Deus. Ainda mais,
Quando as prioridades de alguém são humanas, Deus de alguma forma mostrará que tudo está errado. Vamos repetir? Quando de alguém são humanas, Deus de alguma forma mostrará que tudo está errado. Versos 9 a 11. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Olhaste para muito, desejou muito, colocou prioridade em algo muito grande para a sua vida. Foi lá e conseguiu aquilo. Sabe o que Deus disse que Ele faz com isso? Assopra, aquilo some. Olha, se começar a sumir dinheiro da sua casa, da sua conta, você achar que dava para comprar e depois vai ver que não deu para comprar. Ah, mas eu estava certo. Vê lá se não foi Deus que assoprou. Se achar que foi Deus que assoprou, procure lembrar por que Ele assoprou. A gente acha o que fizemos para Deus assoprar. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Verso 10, olha só. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Lembram-se no verso inicial? Plantam muito e colhem pouco. Põe a semente na terra. Quem é que vai fazer aquela semente germinar? O homem, o ser humano? Deus. Quem é que vai abrir as portas para que tenha uma colheita? Quem é que vai mandar a chuva na quantidade certa, no tempo certo, o sol na quantidade certa, no tempo certo, que vai evitar que aquela pequena semente morra? É por isso que os céus retêm o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Verso 11 diz: e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das tuas mãos. Olha que quando Deus assopra, Ele assopra mesmo. Tudo isso porque o povo inverteu a prioridade. Hoje, meus irmãos e irmãs, Deus continua exortando sobre quais têm sido as nossas prioridades. Qual tem sido a minha prioridade? Qual tem sido a tua prioridade? São prioridades divinas? São coisas que Deus está mandando que façamos. Estamos vivendo de acordo com aquilo que o Senhor Deus estabeleceu para a nossa vida. Estamos vivendo a palavra. Ou somos apenas ouvintes? Será que nas tuas prioridades, nas minhas prioridades, o que estabelecemos como prioridade para a nossa vida, está em conhecer cada vez mais o que Deus quer para a minha vida, para obedecê-lo, corrigir os rumos da minha vida, para tomar a direção que o Senhor Deus nos aponta na sua palavra? Será que estamos só correndo atrás, fazendo a correria, correndo atrás do nosso dinheiro, das nossas coisas, das nossas necessidades materiais, e esquecendo-se dos nossos compromissos e deveres
da obediência que devemos ao Senhor Deus. Eu fiz vir a seca sobre a terra, diz o Senhor Deus. Mas aprendemos também de que Deus sempre provê os recursos e capacitação para a quem quer dar prioridade a Ele. Deus sempre provê os recursos e capacitação a quem quer dar prioridade a Ele. Eu não consigo dar prioridade a Deus, eu não consigo colocar como prioridade na minha vida viver uma vida que agrade a Deus, eu tenho tantas dificuldades, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo. A Bíblia diz, olha, que o Senhor Deus, Ele provê e Ele capacita tudo o que precisamos quando priorizamos as coisas dele na nossa vida. No capítulo 2, no verso 8, o Senhor faz essa declaração, vamos ler? Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Por isso que quando estamos vivendo na presença de Deus, procurando viver em obediência, procurando viver vidas de consagração a Ele, viver vidas que agradem a Ele, buscando o Senhor, pedindo direção a Deus para cada uma das nossas decisões, para cada uma das decisões lá dentro da sua família, decisões lá no seu emprego. Quando pedimos a direção de Deus e nos colocamos na mão dEle para sermos fiéis a Ele e fazermos aquilo que Ele quer, Ele vai prover. Não tem dinheiro, não tem recurso. Toda a prata e todo o ouro pertence ao Senhor. Ele vai prover, se houver fidelidade. Ele já te capacitou. O Espírito Santo de Deus que mora em você, que mora na vida de cada pessoa que um dia já se rendeu a Jesus Cristo, fará toda a diferença. Quando as nossas prioridades forem prioridades espirituais, prioridades que a Bíblia nos aponta, firmada em princípios da palavra de Deus, quando as nossas decisões forem decisões tomadas diante de Deus, o Senhor provê o que precisamos. Quando alguém vive sem dar prioridade a Deus, sempre arranja uma desculpa para ser desobediente. Foi isso que eles falaram no verso 2. Esse não é o tempo ainda de trabalhar para Deus. Eu não posso ir dedicar tempo à reconstrução da casa de Deus, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Como encontrei pessoas, crentes, dizendo que não tinha tempo para vir à igreja, dizendo que não tinha tempo para fazer nada na igreja. Não tenho condições, tem um irmão lá que é mais capacitado do que eu. Se você está aqui, se Deus te trouxe aqui, você está capacitado para fazer o que Ele mandar. Deus não chama pessoas a quem Ele não capacite para fazer a obra dEle, para ser fiel a Ele, para testemunhar. Não veio o tempo ainda para trabalhar na construção do templo. Nosso Deus é exigente. Nosso Deus não é um brinquedinho para ser manuseado. Temos compromisso com o Senhor. Você tem um compromisso com Deus. Devemos levar a sério o compromisso que temos com Deus. O templo era o símbolo visível da aliança de Deus com o seu povo.
Naquele contexto é que aparece Ageu. A sua mensagem central não poderia ser outra. Vocês precisam cumprir aquilo que Deus colocou nas suas mãos, a missão que Deus lhes entregou. Reconstrua o templo para o Senhor. E o templo aqui representava a prioridade que devemos e que aquele povo devia, e cada um de nós continua devendo dar a Deus. Vivemos tempo que cada vez mais as pessoas acham que completaram a sua obrigação vindo uma vez por semana na igreja. Deus quer e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que sejam sinceros. Apresentam desculpas para ser desobediente. Você já experimentou chegar para o seu chefe, para o seu patrão, e falar: olha, ontem eu não vim porque estava chovendo. Ontem choveu, eu não vim. Tá bom, eu estava com uma dorzinha de cabeça, então eu resolvi ficar em casa, não fui trabalhar. São as desculpas que nós normalmente damos para Deus, né? Chegou visita, patrão, ontem eu não vi porque chegou visita em casa. Eu ia saindo para o trabalho, patrão, chegou visita. Aí eu tive que ficar em casa. Prioridades invertidas. Por isso, irmãos e irmãs, as prioridades de Deus devem ser as nossas prioridades. Prioridade para fazer a obra de Deus. Prioridade para buscar as bênçãos de Deus. O povo trabalhava muito e não aproveitava de nada. Era trabalho jogado fora. Recebia salário, era dinheiro que sumia, porque as suas prioridades não eram as de Deus. As prioridades do Senhor Deus estavam sendo deixadas de lado. Mas ainda, por isso as prioridades de Deus devem ser buscadas. As prioridades de Deus devem ser as nossas prioridades. A Bíblia fala em que muitas vezes esse trabalho, o trabalho todo que temos, que alguém tem e não vê resultado e não desfruta dos resultados, um dos problemas pode ser o que a Bíblia chama de anátema. Precisam retirar os anátemas da sua vida. Talvez algum anátema esteja impedindo de que você dê prioridade a Deus na sua vida. Como? Vivendo uma vida de santificação, dia após dia. Dá para ler aqui? Josué 7,13, vamos ler? Levanta-te, santifica o povo e diz-lhe: santificai-vos. Não? Diante dos teus, faltou um pedaço ali. Diante dos teus inimigos, acho que é configuração. Diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Josué 7,13. Eu vou ler inteiro aqui, olha. Levanta-te, santifica o povo e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
Anátema há no meio de ti, Israel, não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. O anátema, aquilo que está impedindo de colocarmos e de exercermos e de praticarmos a nossa vida aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Levanta-te e santifica o povo, santificai-vos para amanhã. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Deus está mandando Josué dizer ao povo: olha, santificai-vos hoje. A hora de santificar-se é hoje, porque as nossas prioridades impedem de que nós vivamos vidas santificadas, consagradas ao Senhor. Elas nos tiram da direção que o Senhor Deus traçou para a nossa vida. Para conhecermos as prioridades de Deus para a nossa vida, precisamos viver vidas de santificação a cada dia, hoje, não é amanhã. Quando ele diz, olha, santificai-vos para amanhã, ele está dizendo, santificai-vos agora. O tempo de santificação é agora, o tempo de obediência e de consagração a Deus é agora. Amanhã as coisas vão acontecer. Mas para isso é preciso retirar todo o impedimento. O anátema aí representa tudo que está impedindo alguém de priorizar Deus na sua vida, de priorizar cumprir a vontade de Deus. Precisa ser retirado. Eu sei o que pode estar impedindo a mim, e só você, cada um, sabe o que está na sua vida impedindo que você dê total prioridade ao Senhor e à palavra dEle e à vontade dEle. As prioridades da sua vida têm sido divinas ou humanas? A resposta é uma pergunta que só você pode responder. Só você sabe o que está errado na sua vida, o que tem funcionado como um impedimento para você desfrutar das bênçãos de Deus, para você desfrutar das bênçãos do seu emprego, para você desfrutar das bênçãos da sua casa, para você desfrutar das bênçãos do seu salário. É só você que sabe. Aquela pergunta que eu fiz lá no início: quais são as suas prioridades? Volte a elas agora e responda. As suas prioridades, responda a Deus. As suas prioridades têm sido prioridades divinas ou prioridades humanas, materiais, coisas que não vão ter proveito nenhum quando você fechar os olhos nessa vida, além de te impedir de receber bênçãos do Senhor enquanto caminha neste mundo? Prioridades humanas ou prioridades divinas? Oremos ao Senhor. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de olharmos para a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua Palavra, de lermos a Tua Palavra e sermos exortados por ela, de podermos, ó Deus, ter a oportunidade de corrigir os rumos da nossa vida. O Senhor pede de nós obediência, santificação, consagração. E muitas vezes nós passamos isso para segundo plano
e buscamos os nossos próprios interesses. Ó Pai, desperta cada um de nós aqui a colocarmos apenas aquilo que é teu como prioridade em nossa vida. Que saibamos buscar primeiro o teu reino, como a tua palavra nos ensina. Que devemos buscar primeiramente o teu reino e toda a tua justiça, e as demais coisas, aquilo que o Senhor entender que necessitamos, o Senhor acrescentará. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, continue falando a cada um de nós. E nós que acabamos de ouvir a tua palavra agora, não sejamos apenas ouvintes, mas que a pratiquemos no dia a dia da nossa vida. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.